Alô, amigos, o RB Notícias Especial de hoje recebe o ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho. E é impossível falar dessa figura, nós estamos muito satisfeitos em tê-lo aqui conosco, cujo trabalho a favor do trabalhador brasileiro, né? Atividade em favor do trabalhador brasileiro é bastante importante, não é? É difícil falar desse personagem sem associar o nome de nosso convidado a essa atividade ligada ao trabalhador. Antes da entrevista, nós vamos aqui conhecer um pouco da trajetória do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Luiz Marinho nasceu em Cosmorama, no interior de São Paulo, em 1959. Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Marinho volta a ser ministro no governo de Lula, depois de ter comandado a mesma pasta entre 2005 e 2007. Ele também foi o titular do Ministério da Previdência Social entre 2007 e 2008. Marinho deixou o governo federal no final de 2008 para concorrer à Prefeitura de São Bernardo do Campo, município que comandou de 2009 a 2016. Atualmente, ele preside o Diretório Estadual do PT em São Paulo e foi eleito deputado federal nas eleições de outubro. Marinho é formado em Direito, mas acumula uma longa trajetória como sindicalista e político. Foi nos anos de 1970, como operário de uma montadora, que iniciou a participação em movimento sindical, que se fortalecia à época na região do entorno da capital, conhecida como ABC. Em 1996, chegou à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o mesmo que, 2 décadas antes, foi presidido por Lula. Permaneceu no cargo até 2003, quando assumiu a presidência da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Pois é, eu ia dizendo aqui, ministro do Trabalho e Previdência Social, depois me tocou aqui que o nome correto agora é ministro do Trabalho e Emprego. Ministro Marinho, olha, é uma grande honra para a gente tê-lo aqui conosco hoje, hein? Hermano, eu que agradeço, é uma honra falar com você. Grande comunicador, jornalista, respeitadíssimo, uma longa trajetória nos meios de comunicação. Estava com saudade do amigo, estou à tua disposição para as questões aí. Vamos falar aí de reconstrução do nosso país. O presidente Lula escolheu o slogan do nosso governo, do seu governo, que é unir e reconstruir. Unir o país. Unir o país não significa que todo mundo tenha que pensar exatamente igual. As diferenças, as visões diferentes, os pontos de partida, isso é natural, a diversidade que esse país tem, um amplo território, um país continental. Agora, o que não é tolerável é a intolerância, né? Isso não é tolerável. E a intolerância, o ódio, a raiva, a antipolítica, os acontecidos como dia 8 de janeiro, a pregação do ódio, a pregação da raiva, o ódio contra a mulher, contra o jovem da periferia, contra o povo negro, contra o povo indígena. O que nós assistimos na reserva dos Yanomamis, isso é inaceitável, né? O que aconteceu ali, na verdade, foi um território de extermínio. Então, é uma coisa absurda. Então, é unir para reconstruir. Reconstruir porque a economia está com dificuldades. As áreas de governo, a governança, os instrumentos, as ferramentas de governo, as políticas públicas, tudo foi devastado. Então, nós temos a obrigação, não estamos aqui para chorar, não estamos aqui para reconstruir, para reorganizar o país e fazer ele andar. E olha, irmão, o presidente Lula está muito animado. Tivemos hoje com ele, rapidamente, nessa solenidade que eu lhe falei antes de começar a entrevista, e ele está muito animado. Temos a ordem de quase 14 mil obras paradas no Brasil, em todo o território, a educação, saúde, infraestrutura, enfim, em várias áreas tem obras paradas. E o presidente Lula está conduzindo todas as áreas, orientando para a gente retomar esse conjunto de obras, porque nós temos que virar a página do pessimismo e abrir a página da esperança, de geração de emprego, de oportunidade, crescimento da economia. E nós vamos crescer a economia como fizemos lá durante o governo Lula, você acompanhou bem, sabe, nós geramos lá um processo de fortalecimento do papel do trabalho, da mão de obra qualificada,
carteira assinada, não essa balela de carteira verde e amarela, fragilizado, tempo parcial, enfim, uma fragilidade terrível do mercado de trabalho brasileiro, e nós temos a obrigação de buscar retomar, fortalecer e falar de muita esperança. O senhor participou hoje desse encontro, primeiro encontro assim, digamos, oficial do presidente Lula com seus ministros, depois de 30 dias de governo. Como é que foi, ministro? Olha, o presidente está com gás, com uma energia que é impressionante, né? A gente fica até preocupado se ele não tenha que descansar um pouco, diminuir um pouco a jornada, porque ele está trabalhando de manhã à noite, todos os dias, final de semana, enfim. Ele trabalhou, acho que mais horas de trabalho nesses quase 40 dias de governo, talvez os 4 anos do presidente anterior. Então a gente fala, presidente, tem que descansar um pouco, aproveita o programa para o carnaval, para dar uma descansada, uma relaxada, que nós precisamos dele inteiro. Mas o bicho está que está, viu? Está com muita energia. Ministro, o senhor não é, evidentemente, um marinheiro de primeira viagem. A gente viu aí, já passou por aí, já ocupou essa pasta, já esteve aí nesse lugar. O Brasil hoje é outro, não é, ministro? Como é que o senhor encara esse desafio? O Brasil, ele é um país fantástico, maravilhoso. Nós, no primeiro governo do presidente Lula, no segundo, e depois sequenciado pela presidenta Dilma, nós tiramos o Brasil da 12ª economia do governo Lula e levamos à 6ª economia do mundo. Tiramos o Brasil do mapa da fome, geramos praticamente pleno emprego no país. Depois do golpe contra a presidenta Dilma, nós assistimos um processo de retrocesso. Hoje, talvez nós sejamos a 11ª ou 13ª economia, voltamos tudo para trás, voltamos para o mapa da fome, desemprego em alta e ainda os empregos que foram gerados nos últimos 2 anos foram empregos bastante precarizados. Nós temos o desafio de reconstruir sobre todas essas óticas que nós estamos nos referindo aqui, seja a retomada do combate ao desmatamento, a sua unidade hoje era inclusive interministerial para combinar um pouco com todas as áreas políticas para enfrentar para valer o desmatamento, a proteção ao povo indígena, as reservas, enfim. Portanto, o governo todo está empenhado nesse processo, assim como todo governo está empenhado na retomada do crescimento da economia, da geração de emprego e renda, a partir da retomada das obras que estão paradas, mas planejando novos programas, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, retomada das políticas públicas. Enfim, nós estamos muito otimistas nessa reconstrução. Eu tive aqui no Ministério do Trabalho e Emprego de 14 de julho de 2005 a 29 de março de 2007. E depois, 29 de março de 2007 a 5 de junho de 2008, no Ministério da Previdência, onde tive a possibilidade de enfrentar aquele drama das filas, enfim, uma situação cruel que nós conseguimos resolver. E hoje muitas coisas voltaram para trás, que nós temos que reconstruir esse processo, mas estamos muito animados e seguramente nós vamos voltar a falar de esperança, de emprego, de qualidade de vida, de acabar com a fome outra vez. Todos os ministros estão muito empenhados, os ministros e as ministras, empenhados nesse processo de reconstrução do país. Pois é, reconstruir esse processo, ministro, significa uma contra-reforma trabalhista, no caso? Eu gostaria que o senhor respondesse isso. A gente vai entrar nesse assunto, ministro, se o senhor me permite, depois de um breve intervalo, para a gente voltar logo em seguida. Nós estamos conversando aqui ao vivo na Rede Brasil de Televisão com o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Nós voltamos já.